que você acha do pecado de morte? Vamos falar, né? Pecado de morte. Mas tem que ser bem rapidinho aqui, se nós fosse entrar nisso. Que não tá na Bíblia, mas em alguma deve estar. Porque inventaram isso, né? Mas essas pessoas, no meu canal tem muitas pessoas assim, que acreditam que existe esse pecado de morte. O que você falaria para essas pessoas? Não, pecado de morte para mim, ela é a blasfêmia, sem perdão, ou de morte. É o pecado que blasfêmia contra o Espírito Santo. O Espírito Santo ele veio para nos convencer do pecado, não é? A partir do momento que eu rejeito esse chamado do Espírito Santo ao arrependimento, eu não quero mais me arrepender e vivo a minha vida na prática do pecado, não tem mais o que fazer. É uma rejeição. Essa é uma rejeição. Ou seja, aquele verso, aquela frase que diz: as pessoas serão condenadas não pelos seus pecados, mas por rejeitarem Jesus como seu Senhor. Eu tenho dificuldade com essa frase, porque rejeitar Jesus é um pecado. Sim, né? Mas serão... E você vai ser condenado por causa do teu pecado. Por rejeitar Jesus? Também. Mas faz parte, né? Não é o único pecado que nos leva. Mas faz parte. Faz parte, tá? Então isso pra mim tem que ficar claro, porque não é só rejeitar Jesus que te leva ao inferno. É a nossa condição natural. Nós somos, por natureza, inimigos de Deus. Nós já estamos condenados por causa dos nossos pecados. Entende? Mas quando você rejeita Cristo, falando dessa parte, para nós entender, quando você rejeita Ele como seu Senhor, se tratando de congregação, uma pessoa que ouve essa live, ouve esse podcast, ele rejeita ir para a verdade. Rejeita. Não é para minha igreja, nem é para sua. Ele rejeita. Então, ele pode continuar na condenação, no erro, debaixo da ira de Deus, porque ele não foi para Cristo. Exatamente. Então ele, de alguma forma, está rejeitando. Rejeitando o Espírito Santo, porque o Espírito... Sim. Exatamente. Agora, isso para mim é blasfêmia. Quando eu falo assim, o que você fala do pecado de morte, é pessoas que caíram no adultério. Aí vai entrar na CCB. A CCB, cara, é incrível. Mas respira fundo e responde pros irmãozinhos lá. Isso é incrível. O que você fala pra eles? Porque eles estão, às vezes, na cachaça, na prostituição, nos vícios, eles acham que não tem mais jeito, eles acham que... O que você fala pra esses irmãos que estão lá por anos, cara? Deitando dopado pra conseguir dormir, com a dor no coração de que nunca mais terão condição de salvação nem nada. Esse é o grande problema da congregação, porque ela definiu quais eram esses pecados, né? E o que acontece? É uma igreja que não prega o evangelho. Se não prega o evangelho, essa pessoa que batizou na congregação sequer nasceu. Se ela não nasceu, ela é ímpia, ela é morta. E morto faz o quê? O morto, ele só pode fazer... Um camarada morto em seus pecados e ofensa, um membro do CCB, ele batiza sem crer no evangelho, ele só tem dois caminhos para ele. Ou ele aprende a esconder os seus pecados e se tornar um fariseu, ou ele mostra os seus pecados. E essa segunda turma que revela o que está nele, que é pecado, ela peca. E a CCB fala o que para ela? Você está morta, mas ela nunca nasceu. Ela continua morta. A minha primeira pergunta é: você creu no evangelho quando você batizou na congregação? Provavelmente não. Então você não morreu, porque você sequer nasceu. O novo nascimento se dá após ouvir o evangelho e crer no evangelho. Aí você nasceu. Compreensão. Então como você morreu se você nem nasceu? Ok? Agora, se você é um cristão, vamos supor que você creu, é o que eu duvido muito. Mas vamos pôr, você creu no evangelho e cometeu um pecado, aí essa é a grande questão. A pessoa cometeu lá o pecado da congregação, que é o de morte, né? O pecado da congregação. A fornicação. O que é a fornicação para um CCB? É o ato físico. O que Jesus disse em Mateus 5:28? O que Mateus 5:28 vai dizer? Se você cobiçar uma mulher no teu coração, você já adulterou com ela. Por que Deus perdoa alguém que não perdoa alguém que teve contato? Como é que Deus não perdoa alguém que teve contato físico? Deus não perdoa ele. Por que Deus te perdoa então, Daniel? Pois é. Porque se você já cobiçou a mulher, né? Não complica de novo, né? Vou fazer uma revelação bombástica aqui. Ridículo. Sim, claro. O que Jesus está dizendo é: ninguém passa no meu crivo.
Exatamente. Ninguém passa. Você medir por isso, exatamente. Ninguém passa. Se você medir por você, pela sua justiça, Você não passa. Acabou. Porque eu já cobicei. Agora, por que Deus me perdoa e não perdoa aquele que teve o contato físico? Eu nunca tive contato físico, mas eu cobicei. Mas para esse Deus 3 vezes santo, a cobiça ou o ato físico é a mesma coisa. Isso revela a tua natureza escrava do pecado. Ora, se Deus perdoa a mim, por que não perdoa a ele? E se Deus não perdoa a ele, por que você acredita que ele está perdoando a você? sabe que só os santos podem tomar ceia, né? Sabe por que Deus... Só os santos se levantam para tomar ceia na congregação. E olha que só os sem pecado. E olha o que Tiago 1,9 vai dizer. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Isso é lindo, cara. Peraí. Fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar-nos de toda iniquidade. Toda é toda, né? Quando Deus me perdoa, João está dizendo que ele é fiel e justo. Como, sabe, você cometeu um crime, que é o pecado, e Deus, ao te perdoar, ele está sendo justo. Explica isso para mim. Como está sendo justo em perdoar pecado? Não é justo você fazer isso. Por que Deus é justo e fiel ao me perdoar? Porque seria certo, não, você pecou, tem que morrer. Para ser justo, a alma que pecar morre. Então seria justo Deus matar você. E por que agora João está dizendo que ele é justo quando me perdoa e purifica? Porque o teu pecado já foi punido. Nós temos um advogado, João vai dizer. E o advogado não apresenta assim. O advogado não chega em Deus e fala assim, ele pecou, o Daniel pecou, pai. Mas dá mais uma chance para ele, é um menino bom. Eu acredito no potencial, ele vai se esforçar. Eu vou dar uma conversada com ele, eu vou mandar meu espírito conversar com ele, ele vai melhorar. Esse advogado que está à destra do pai, ele apresenta a mão furada. Pagamento. Ele apresenta, pai, ele pecou, mas o pecado dele caiu sobre mim. E eu morri por causa daquele pecado também. Então quando Deus me perdoa, ele está sendo justo. Justo com quem? Tá vendo como é que é tudo voltado em Cristo? Não tem nada a ver com você? Justo para quem? Justo com quem? Justo com o Filho. Porque o teu pecado já foi punido. Ele não vai punir 2 vezes. Por que ele é fiel? Porque se não tem pecado, não tem cobrança. E ele é fiel, ele disse isso. Ele não toma o inocente por culpado. O Daniel não é inocente, ele é culpado, não é inocente. Por quê? Porque a inocência do filho caiu sobre ele. Porque o pecado dele caiu sobre o filho. Então ele é fiel e justo ao perdoar. Você entende? E não só perdoar, ele purifica também. Ele não só te perdoa de toda a iniquidade, mas ele te transforma, nos predestinou para ser conforme a imagem do seu filho. Essa é a evidência de que eu fui salvo. Ele está me conformando, e me conformando, e me conformando à imagem do filho. Não existe pecado, Daniel, que o Senhor não perdoa. E mais assustador, quando ele te perdoa, ele é fiel e justo. Não com você, Sim. mas com o filho. Sim. Se você creu realmente em Jesus, ele é fiel e justo, porque já foi pago na cruz. Todos! Isso assusta. Seria justo falar, Fernando, que até os pecados que eu não cometi e nunca vou cometer estão perdoados. Todos os pecados, cara. Isso é assustador. Não é? É um escândalo, não é? É um É um escândalo. escândalo, não é? A obra de Cristo é um escândalo, não é? Nada de Cristo dá pra Fala, entender cara, com a mente racional. quando você tava lascado, ele te perdoou, mas não é. Ele já olhou tudo que você poderia cometer. Tudo. O mais atrocidade que você nunca vai nem pensar, ele já perdoou.